Mas os amigos coloridos servem exatamente para isso, ou seja, como não há compromisso com aquela pessoa, tu já conheceste aquela pessoa, estás-te a dar mais ou menos bem, estás a conhecer aquela pessoa, já saíste algumas vezes, vocês até se estão a dar bem. Não vai dar, isso depois não vai dar merda. Isso não há depois, não há ninguém que se chateie. Depende do acordo que tu fizeres com essa pessoa. Sim. Comigo resultou. Comigo sim. resultou inicialmente, porque eu estava naquela de ok, tudo bem, acordado, mas à medida foi que as falado. coisas vão avançando e depois tens sempre ali os pelinhos a cair, não é? Aquilo não se começa ali a criar dinâmicas de mais ciúme. Não, porque quer dizer, tens que estar muito bem resolvida. Se tu estás cheia de Está muito bem inseguranças, resolvida, tens. Sim. se tu não tiveres isso alinhado na tua cabeça que é só para isso que aquela pessoa serve, pode ser complicado, porque outra pessoa pode se sentir insegura. O Sim, chato depende é também quando tu do te que tu apaixonas queres. pelo amigo colorido, que foi como aconteceu. E as aplicações, portanto, podem servir de incentivo, Sim. porque tu até podes entrar num jogo com aquela pessoa tipo para conhecer uma terceira pessoa, por exemplo. Epá, mas aí nós já estamos aqui a adicionar muitas pessoas. Nós vamos aqui focar-nos de relações só Mas é o que entre duas acontece, pessoas. mas é o que Sim. acontece muitas vezes nas aplicações, é que como as pessoas estão... Então, fomos ao cinema, não é? O que é que nós fomos ver ao cinema? Fomos ver o Materialistas, que até já chegámos a fazer episódio da Sala Azul, e estás tu e eu e o Sérgio a falar do Materialistas, em que analisamos o filme e damos as nossas opiniões acaloradas sobre este novo mundo do dating. Que, Sim, já estava planeado irmos fazer este filme para fazer o episódio em conjunto, porque sabíamos que ia ser polémico, não é? Sim, porque eu e o Sérgio já estamos afastados deste mundo há já bastante tempo e não apanhámos esta nova era de encontros fast food que as aplicações agora trouxeram para a nossa vida. Para nós ficámos no mundo do dating em que tu primeiro conhecias a pessoa, falavas com a pessoa e não estavas constantemente com uma aplicação a lembrar que tens outros 500 pretendentes ali à espera, não é? 500 pretendentes. Potenciais pretendentes. Números, sim, são números, não é uma coisa real, isto é uma fantasia. Sim. Às tantas eu acho que aquilo são bots, sabes? Há perfis que eu acho que só foram inventados, que estão lá só para fazer número. Só para te manter ali mais tempo na aplicação, porque depois de fazer um match, sim. Depois de fazer um match, a conversa nem sequer desenvolve. Portanto, nem sei até que ponto aquilo é real. Já estou naquele ponto que eu já não sei o que é real e o que é que não é. Eu não tarda nada, estou a voltar, vou começar a frequentar a noite, que é coisa que eu nunca fiz, só para encontrar pessoas novas. Ou vou começar a sair mais, ou vou me inscrever na junta de freguesia para uma atividade qualquer. Para ir às viagens da junta de freguesia, sim. Exato. Para conhecer pessoas, porque eu já não consigo confiar em aplicações, já não consigo confiar no digital, no virtual. Porque eles no filme elas tinham uma agência, era uma agência em que tu fazias uma subscrição, era para pessoas já com algum poder económico, e essa agência fazia por ti o papel destas aplicações, selecionava pessoas que, segundo uma lista de critérios que tu davas, que arranja-te essas pessoas. Só que pronto, tu não estás inscrito numa agência destas, mas tens andado aí a navegar o mundo das aplicações, tipo Tinder, Bumble, ou usaste mais alguma? Não. Ou andaste só nestas? Não, já me falaram de outras, mas eu não... Diga-se também da verdade que eu não ando com genuíno interesse naquilo. Houve uma altura... Eu entrei para essas aplicações por sugestão da minha irmã, que me disse que se estava divorciada não fazia sentido acabar a minha vida amorosa aos 35 anos. Não fazia sentido eu desistir de ter um relacionamento. Só porque o outro não tinha corrido bem. E eu achava aquilo um bocado ridículo, não é? Se agora vou escolher pessoas por catálogo. Mas o que é certo é que eu não saía de casa. Eu não estava... Era casa, trabalho, casa e pouco mais. Não tinha propriamente... Aquilo abre-te um leque de pessoas que tu pessoas podes novas. não conhecer. Sim. E mundos novos. Pessoas que tu não... Mesmo que saísse à noite, mesmo que tivesse inscrito em atividades, sei lá, dança no ginásio, porcaria qualquer, tu provavelmente não te irias cruzar com aquele tipo de pessoa. Porque tem
estão em mundos diferentes, têm profissões completamente distintas e, portanto, não são mundos que se misturam, ou mais não seja porque não se relacionam. E isso é engraçado. Por um lado foi engraçado porque eu descobri perspectivas e pessoas novas que eu nem sequer me passava pela cabeça que poderiam existir. E Então tem um isso potencial até bom. até tem, no início até tem, eu acho que tem muito mais agora do que há 5 anos. Eu acho que as coisas transformaram-se um bocado, eu acho que está Sim. muito mais materializado do que no início das aplicações. Eu acho que as pessoas é tipo Big Brother, sabes? O primeiro Big Brother parece que foi mais genuíno porque as pessoas não sabiam o que é que iam, então foram muito mais genuínas no programa do que agora é estas, que a malta inscreve-se e sabe para o que é que vai e faz uma série de teatros só para o programa vender mais, percebes? Ou seja, as pessoas já temos Ok. esta experiência e tudo é planeado, tudo é programado, tudo é um esquema. Eu, mal comparado, acho que é uma boa comparação, porque quando as aplicações começaram, tu não sabias muito bem como é que aquilo funcionava, ainda havia muito estigma da aplicação, que só servia Mas para achas ter que as pessoas eram sexo. mais genuínas no Mas início, quando iam eu para essas sinto que sim, aplicações? eu sinto que as pessoas eram mais autênticas do que são agora. Agora são muito calculistas. Eu acho que depois da pandemia deve ter havido aqui um loop qualquer que as pessoas, das duas, uma, ou se tornaram mais materialistas porque também têm mais medo, porque as coisas estão um bocado radicais também, não é? No mundo. Esta crise económica também não está a ajudar. As pessoas começaram a ficar muito mais focadas em conseguir sobreviver do que no início, que queriam simplesmente ter um relacionamento genuíno e como no leque de amigos não era suficiente, então acharam que as aplicações podiam ser um mundo novo. Mas neste momento eu acho que as pessoas já estão tão mecanizadas e já estão há tanto tempo no digital, estão tão programadas que estão a perder estão a perder empatia, estão a perder a capacidade de ver o outro como uma Ou a pessoa capacidade real. de criar uma conexão? Sim, também. Porque tu, pá, aqui a velhota nos tempos dela do dating, uma pessoa, tu antes de te encontrares com a pessoa ainda falavas bastante, trocavas ali Claro, uns bons dias de conversa claro. até sequer pensar se encontraste com a pessoa, ou tu notas que nestas aplicações depois as pessoas tendem a querer avançar muito Sim, muito. rapidamente para encontros Sim, pessoais. muitos deles queriam na hora. Tipo, fazes metros pela 10 da noite, até vamos ver um copo. Eu sei que é esta hora. Acabei de conhecer. Aliás, nem te Estou a... conheço. Só fizemos um match. Eu sou assim, eu Sim. sou muito imediato. Eu gosto de sentir a pessoa. Isso está bem, mas eu também. Mas É verdade, é não vou sair de casa às mais 10 da fácil. noite para me encontrar Sim. com um desconhecido num sítio qualquer. É isso. Com um gajo qualquer com quem eu nunca falei. Sim, 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 claro que não. Acho que é demasiado radical. Eu sou realmente à frentex, mas não tanto, não é? Eu não Acham que é corro, uma perda de não corro tempo estar riscos. a Não ficar um sei, tempo a não falar com sei, alguém é uma perda de tempo. eu nem compreendo qual é que é o objetivo dessas pessoas de. Eu acho que usam a desculpa de eu tenho que sentir a pessoa. Está bem, então vamos conversando por aqui pelo chat e daqui a uns dias marcamos um café à tarde, num sítio Sim, público, num sítio, exato, num sítio público, exato. mas nunca à noite, nem. Não, não. É de dizer assim, Isso amigo, estás na aplicação errada, isso é no Grindr, não é aqui. Se fores não. para lá, É se que os calhar meus, consegues. os meus red alerts ativam logo. Olha, este deve ser um taradão, ou deve ser um psicopata, ou quer só um one night stand, não quero. Assim, por tu mesmo, só por falar um tempo com a pessoa, podes não conseguir perceber se a pessoa é psicopata ou não. Demora, não é? Claro, claro. É estranho. As pessoas que se encontram lá são estranhas. E encontras tudo. Encontras pessoas poliamorosas, encontras pessoas que ainda se estão a divorciar, encontras pessoas casadas, encontras pessoas casadas que querem uma terceira pessoa para a relação. Mas isso é algo que Há de metem no tudo. perfil, é algo que tu Algum- metes no Alguns perfil e que sim. metes nas escolhas. Sim. Alguns podem pôr, sim. Há outros só depois na conversa é que tu percebes qual é que é o verdadeiro objetivo. Há outros que eu acho que estão só a colecionar. Porque depois nem. Sim, Ou estão só a testar o nível de. Ou seja, querem testar a performance deles, querem perceber se ainda estão bons para o mercado.
Sim. Porque Então eles só não pode fazem, haver. eles fazem matches, mas depois não conversam. Portanto, há uma sensação que deixa só cá ver se esta gaja faria matches comigo. Só para avaliar o ego, percebes? É que eu acho que aquilo é para alimentar o ego. Sim, mas o match não quer dizer que pode ter havido ali algo naquele perfil que te possa ter interessado, mas não quer dizer que tu queiras mesmo ter uma relação com aquela pessoa, não é? Está aí a inflacionar um bocadinho o ego de uma maneira um bocado irrealista. E tu depois estás. Aquilo depois não se torna um bocado viciante, porque tu acabas por estar ali uma data de tempo só a passar o catálogo, a passar a foto, e tu escolhes a pessoa principalmente pela foto ou por algumas características que aquilo tenha. Tu depois não ficas ali um bocado. Só, não estás só ali a limpar a vista, aquilo Não, não se torna eu acho que aquilo, aborrecido. sim, torna-se, para mim, pelo menos, sim, torna-se bastante aborrecido. Mas eu acho que aquilo é mais para. Eu acho que aquilo acaba por ser aditivo, porque tu ficas Sim. naquela expectativa, deixa ver se quantas mais pessoas consigo fazer match, ou não sei, não Tu compreendo. como é que tu fazes a tua seleção? Porque eu imagino que os homens e as mulheres se calhar tenham métodos diferentes de fazerem a seleção. Tu tens algum critério? É tipo, conforme te Sim, sentes naquele dia, é a vibe do também, dia? também, depende do meu nível hormonal, em que estado é que estou. Se estiver a ovular, vou fazer muito mais Swift right É do que muito. Swift É, porque olha, está tudo se bem, estou calhar super. até essa aplicação até já sabe O até já ciclo sabe como é menstrual. que é o teu. Em que altura do teu ciclo tu estás, não é? Não sei, não sei. Mas eu própria já cheguei à conclusão que estou muito mais receptiva logo na ovulação do que Na se estiver ovulação. na altura do TPM. Pronto. Na altura do Sim, TPM eu estou sim. super exigente e digo não Nessa a tudo. altura é tudo, vai tudo. Qual é? Mas É o o swipe científico, left? o left é para recusar, sim. O Ah, right é para ok. aceitar. Ahm, mas eu já cheguei à conclusão, e já há estudos científicos que dizem que para usar essas aplicações, para termos um, como é que eu ia Resultado. dizer? Para conseguires, para Uma não ficar só a passar. não, para ser mais justo contigo próprio, para Hum, ser mais coerente, para escolher só na altura do TPM. Porque nós estamos muito mais mentais, muito mais analíticas e não nos estamos a levar tanto pela emoção. mas podes estar também mais irritada, não? Poderás estar mesmo Mas como estás menos. mais irritada, estás mais focada, estás mais. Estás Nem mais. sempre, nem sempre. Não sei, eu já notei que depende da altura em que eu vou lá, que eu estou mais benevolente ou não. Mas eu olho muitas vezes, com muita frequência, porque tu podes interligar aquilo com o Spotify. E ele vai fazendo uma leitura dos últimos artistas que tu estiveste a Ok. ouvir. E eu gosto de comparar o tipo de artistas que eles ouvem. Eu acho que se consegue tirar muitas conclusões qual é que é o estilo de pessoa pelos gostos musicais. Mas não seja Deve-te. se ouvirmos a mesma Sim. coisa. Se ouvirmos a mesma coisa é bom sinal. Pá, também porque assim, tu quando tu ias para o MIRC, tu também podias ir para salas específicas de pessoas com determinados interesses ou pessoas que vivem Ou em pela determinada idade. zona, Sim, pela é. idade, e só que a diferença é que tu no MIRC começavas, tu não vias a pessoa, tu Só. conversavas com alguém e podes ter falado, a maior parte das pessoas com quem tu falaste, tu nunca as viste. E Não, isso, não quando mesmo. te Durante encontravas com anos, elas. eu falei durante anos com várias pessoas que nunca conheci pessoalmente. Sim, e podes nunca ter visto uma foto, ou só eventualmente Uhum. poderiam trocar uma foto, então acabavas por desenvolver uma maior conexão com as pessoas do que hoje em dia, se o tiveres aqui num catálogo, sempre a passar para o lado, não é? Sim, sim, E sim. tem de ser, a pessoa tem de fazer ali um bom perfil porque te chama a atenção, e depois é de acordo com naquele dia como é que tu estás, se aquilo vai chamar a atenção ou não, é assim um bocado uma roleta. É, e depois também há muita malta, há malta que tu vês claramente que foram a um estúdio de fotografia fazer uma sessão fotográfica só para aquilo, por exemplo. Assim, ok. Epá, será o do desespero também? As pessoas têm sim. Não é isso
o que é que eu quero Depende da dizer? faixa Será etária. que... A partir dos 50 tu vês mais. Tens os opostos. Tens aqueles que estão nas tintas e que escrevem na descrição: sou uma pessoa super bem resolvida, não quero perder tempo e não gosto disto, isto, 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 isto. E tu percebes logo que essa pessoa não está assim tão bem resolvida. Sim, não, Mas porque não, também pronto. não vai aceitar, não vai aceitar nada, sim. Não, Normalmente as nunca pessoas que irá... dizem, normalmente as pessoas que dizem que estão muito bem resolvidas são as que têm mais coisas para tratar Sim, no sim. terapeuta. Mas pronto, tudo bem, deixa-os estar na sua ilusão. E normalmente quando eles dizem isso, para mim já foi. Quando eles começam com o discurso, já sou uma pessoa super bem resolvida, tchau, não quero, não quero. Eu vou ficar aqui do meu canto à espera que a pessoa perfeita chegue. Yeah. Mas como é que é possível? Mas será possível encontrares alguém para uma relação duradoura nas redes sociais? Assim, as poucas relações que eu tive sérias, todas elas foram através das redes sociais, agora estou a constatar. O meu casamento começou com uma relação de um chat. Está bem, mas era um chat diferente, era como nós, não era de catálogo de passar fotografia, vocês E a demoraram imenso outra. tempo a trocar Sim, sim, fotos. sim, sim, sim. Sim, mas não deixou de ser uma rede social, não é? E a outra relação que eu tive mais recentemente também foi pelo Tinder. E nem sequer começou para ser uma relação séria, porque lá está, eu estava naquela fase de, enfim, de animar a minha vida pessoal e até estava mais naquela de como nunca tinha tido, estava a pensar em ter um amigo colorido. Ou seja, o que é um amigo Sim, colorido? É um amigo que tu não tens compromisso com essa pessoa, mas volta e meia estás com essa pessoa. E há o compromisso de ser só de vez em quando, sem grandes expectativas, sem grandes planos, sem grandes. Sem, para já, sem compromisso nenhum. Ou seja, não. Isso não pode impedir a pessoa de ver outras pessoas, por exemplo. Mas sim. depois isso aí é outro mundo, não é? Porque há pessoas que sim, querem ter amigos coloridos e só têm aquela relação, ou são amigos coloridos, mas têm vários amigos coloridos, por exemplo. Bem, mas as aplicações também poderão ser boas para isso, porque tu também deves estar ali sempre a receber as notificações de não sei quantas pessoas gostaram do teu perfil e tu não podes depois ficar com um bocado de medo de ir ao encontro e poderás estar a perder outras pessoas que estão ali na aplicação que serão Mas os melhores. amigos coloridos servem exatamente para isso, ou seja, como não há compromisso com aquela pessoa, tu já conheceste aquela pessoa, estás-te a dar mais ou menos bem, estás a conhecer aquela pessoa, já saíste algumas vezes, vocês até se estão a dar bem, mas acordaram que seriam amigos coloridos. Isso significa o quê? Que nenhum dos dois desinstalou a aplicação. Sim. E os dois continuam a receber propostas e os dois continuam a fazer matches. Se calhar não vão lá É, mas tantas vezes. isso depois não vai dar merda. Isso não há depois, não há ninguém que se chateie. Isso Depende parece-me do acordo que assim. tu fizeste com essa pessoa. Sim. Comigo Esses resultou. acordos, Comigo sim. resultou inicialmente, porque eu estava naquela de ok, tudo bem. Foi Mas acordado, à foi medida que as falado. coisas vão avançando, e depois tens sempre ali os pelinhos a cair, não é? Aquele, não se começa ali a criar dinâmicas de mais ciúme. Não, porque quer dizer, tens que estar muito bem resolvida. Se tu estás cheia de Está muito bem resolvida, inseguranças, tens. Sim. se tu estás com muitas inseguranças, se estás com aquela pessoa só para validar alguma coisa que tu precisas, e não é só simplesmente para teres uma companhia para ir ao cinema, ou para jantar fora, ou para ter uma noite mais bem passada e não estar sozinha, se tu não tiveres isso alinhado na tua cabeça que é só para isso que aquela pessoa serve, pode ser complicado, porque outra pessoa pode se sentir insegura, ou vice-versa. Porque pode acontecer, Sim, eu cheguei a depende. sair, eu cheguei a sair a conhecer, não aconteceu nada, mas eu cheguei a conhecer outras pessoas. E eu estava mais ou menos com uma pessoa, mas aconteceu de parte a parte. Porque foi acordado assim Pá, desde o início. depende do. O Sim, chato depende é quando também tu do te que tu apaixonas queres. pelo amigo colorido, que foi como aconteceu. Então, mas é que eu digo, pois as coisas depois acabam por. Sim, as coisas correram tão Chegam. bem que acabei por querer mais e mais e mais. E acabou por acontecer. Acabámos por ter uma relação no total. Acabámos por. Não vou dizer que perdi 4 anos da minha vida, mas vivi durante 4 anos com entra e sai, com muitos altos e baixos, com a mesma pessoa. Na possibilidade de vir a ficar essa pessoa como parceiro para o resto da vida. Eu ponderei essa hipótese. Eu, depois de me divorciar, tinha decidido que nunca mais ia ter uma relação para o resto da vida. Queria envelhecer sozinha. Eu e os meus gatos. Sim. Divorciei-me com essa intenção. Se era para estar sozinha, ia estar sozinha para sempre.
Mas não significava que eu não tivesse a possibilidade de conhecer outras pessoas. Lá está. Foi Claro, até sim, assustar a sim, minha irmã sim, que mas disse, não mas querer uma é relação ridículo a tu não sério. quereres conhecer mais pessoas, mesmo que não queiras nada a sério, é ridículo tu estás sempre sozinha, né? Nem sequer é saudável. Sim. E E portanto, aí deixei achaste que as avançar por aplicações causa disso. tiveram um papel importante nisso? Tiveram. Elas tiraram-me, o Tinder tirou-me do marasmo. Mas porque eu estava realmente muito focada só no trabalho e era aborrecido. E socialmente não me estava a fazer bem. Mas o chato é porque depois, quando envolves emoções e quando tens a sorte de encontrar uma pessoa que te faz ponderar a tua vida toda outra vez, torna-se um bocadinho mais difícil. Porque se a outra pessoa não está alinhada contigo, ou se está, mas não está totalmente, é tramado. É muito tramado. E depois tu dás por ti a ter uma relação muito mais complexa do que alguma vez tu tiveste e fazes tudo para aquilo que dê certo. Claro. E as Um, aplicações, portanto, podem servir de incentivo, sim, porque tu até podes entrar num jogo com aquela pessoa tipo para conhecer uma terceira pessoa, por exemplo, sim. ou não, ou então essa terceira pessoa pode vir e estragar tudo, como acontece muitas vezes. Epá, mas aí nós já estamos aqui a adicionar muitas pessoas. Nós vamos aqui focar-nos de relações só Mas é o que entre duas acontece, pessoas. mas é o que Sim, acontece muitas vezes nas aplicações, é que como as pessoas estão tão mecanizadas para conhecer pessoas novas e parece que não querem que o mundo lhes fuja, elas não desinstalam a aplicação e continuam a conhecer pessoas novas porque acham que, especialmente com vai malta sempre aparecer alguém estrangeira, melhor, vai sempre aparecer alguém diferente. não é que seja melhor, é diferente. Ou seja, aquela pessoa pode mudar. Imagina, durante o verão, os métodos com pessoas estrangeiras são muito mais comuns Claro. do que com pessoas portuguesas. Há muita Então, mas malta aí que estás vem de só a férias colecionar e quer ter cromos. companhia. Não percebi. Aí estás só a colecionar cromos. Se for Não essa é a tua bem intenção, não é bem colecionar cromos, porque tu acabas por conhecer aquelas pessoas, vais beber um copo ou vais a um festival com elas. Há pessoas que instalam a aplicação e que querem ir a um festival, mas não querem ir sozinhas, por exemplo. E dizem que, olha, vou a este festival no dia X. Quem é que está disponível? Já apanhei malta estrangeira a dizer, estou em Portugal durante esta semana. Quero aprender um bocadinho da língua e preciso de um guia turístico. sim. E Em vez de querem fazer pagar, match. mete-me aqui. Sim, em vez de pagar, vem um Sim, nativo que quer passar um sim, tempo comigo. sim. Ou pessoas que se mudaram para cá, para Portugal, e querem aprender a língua, mas não conhecem ninguém, porque vieram para... São... Até o final, isto das aplicações é todo um mundo para explorar. Afinal, as pessoas andam-se a queixar de quê? Não conseguem arranjar relações duradouras. Isto, afinal, é um mundo do caraças. Sim, sim, dá para tudo, dá para tudo. Desde que tu tenhas disposição e abertura mental e sentimental para isso, sim. Sim, Tens é que está sim. muito bem resolvido. Que se vais para aquela aplicação cheia de inseguranças ou cheia de coisas por resolver de uma Não, relação sem que terminou seguranças, mal. eu não tenho abertura para estar assim a conhecer tanta gente, eu não tenho pachorra. Eu acho que isso para mim era terrível, porque eu ou gosto da pessoa, ou então aborreço muito facilmente. Pois é como eu. Portanto, não estou a ver isso. Eu acho que se me metesse numa aplicação dessas, ahm, seria tipo cirúrgico. Pá, ou é aqui ou de outra maneira. Sim, Também sim, sim, sim. Eu já nunca estou foi, nessa fase. nunca foi. Eu quando percebi que era fácil arranjar a pessoa que eu estava interessada, nunca foi um problema assim tão grande para mim. Assim que percebi que era fácil arranjar quem eu quiser. A pessoa que eu queria, não é quem eu quisesse, é a pessoa que eu queria, que eu estava interessada porque eu aborreço-me. Há muita coisa que me irrita nas pessoas. Há muita coisa que me irrita. Eu, se fosse numa aplicação dessas, havia logo uma data de coisas que eu punha para o lado. Que se fosse eu mal visse que a pessoa, por exemplo, era católica Sim, mas isso eu também ou que faço. não Yeah. gostasse de animais, eu corria logo, cortava logo ali Sim, 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 sim. 90%. Sim, sim. Portanto, eu não sei, Até as eu fotos, tu não consegues fazer teria. uma. Tu com a prática, e depois eu também. Minha formação é fotografia, não é? Eu sei ler as pessoas Sim, pelas. Eu sei ler as pessoas corporalmente. A forma como elas fazem as fotos, se eu sinto que há ali qualquer coisa que não bate certo, é o suficiente. Até pode ser super atraente e ter características sim. que até Opa, possam bater com a minha.
Tu esta semana, nós estávamos a falar disto e tu mandaste-me fotos que eu sinceramente não estava a perceber qual era o problema com aquelas pessoas. Tu mandaste a coisa, mas já viste o que é isto, esta foto? E fiquei a olhar, e pá, para mim não faz o meu género, mas eu não estou a ver assim nada de... Assim Não. de repente, não estou a ver assim nada de Eu estou mal. tão Não, eu estou tão exigente que. Ou tão pouco. Ou com tão pouca paciência, se calhar é mais isso. Não estou para aí virada. Que a mínima coisinha irrita-me. Irrita-me. Tipo, Sim. fotos de perfis, fotos principais de perfil, a fazer uma macacada que mostra, ok, mostra que é uma pessoa divertida, mas se calhar divertida demais para mim. Por exemplo, Ah, fogo, mas aqueles que tu mandaste não era assim, não estavam propriamente com nariz de palhaço. pá, não, houve ali qualquer coisa que me disse, não, isto não vai resultar. Tu Isto não achas vai que as mulheres resultar. serão mais, como recebem tantas notificações, poderão ser mais criteriosas na escolha? Poderão, se calhar, Eu não acho, lançar uma rede tão grande como os homens? isso de certeza absoluta. Eu acho que os homens nem sequer têm critério. É a mulher, É fazer, aceita serve. tudo. Yeah. É a mulher dentro daquele. Se calhar eles são um bocadinho exigentes nas idades. E na Sim, aparência. E na aparência, se calhar, também deve contar um bocadinho para eles. Mas de resto, eu acho que deve marchar tudo. Marchar tudo no sentido de fazerem match. para fazer um primeiro match. Sim, Para sim, fazer um sim. primeiro match, sim, sim, sim. E depois logo veem se a conversa agrada ou não agrada. E a Porque, cena depois da conversa tem de ser logo ali tudo muito certeiro ou as pessoas estão com pouca paciência para dar, assim, alguma hipótese, a uma conversa mais há de duradoura? tudo. Há aquelas pessoas que começam logo a conversa a perguntar quando é que vão fazer o date, ou o primeiro date, ou, Hum, ou as pessoas a que querem pressão. tipo, sim, ou as pessoas que querem já tipo amanhã ou hoje, e depois há as outras pessoas que fazem tipo entrevista de emprego, Hum. que também me irrita bastante, porque Pois, eu não sim, quero passar o a meu checklist. currículo. Sim, eu não quero passar o meu currículo para aquela pessoa, eu quero dar-me a conhecer que é B àquela pessoa e quero que aquela pessoa também se dê a conhecer a mim. Quero perceber, por exemplo, interessa-me bastante se essa pessoa vem de uma relação ou não, ou se já teve Claro, uma relação e como é que acabou essa relação, qual é que é a bagagem que essa pessoa traz, se faz terapia. Para mim é super importante. Se a pessoa já fez terapia ou anda a fazer terapia. sim, Porque as pessoas que dizem que estão bem resolvidas e que nunca fizeram terapia na vida, esquece. Aquela pessoa, e se ainda por cima é divorciado, que deve ter uma bagagem de sim. Jesus. Não, não há com que Epá, aguente. sei. Eu quanto mais te ouço a falar das aplicações, começo a perceber que eu não teria estado de espírito para isso. Ou iria usar aquilo para, por exemplo, uma one night stand ou isso, porque para Isso é o mim que há mais. pá, o tu teres a certeza que tu estás a falar com uma data de pessoas, a outra pessoa também está a falar com uma data de pessoas, Sim. tira um bocado a cena do especial, não é? Faz com que tu também te sintas um bocado ali descartável. Eu acho que eu acho que as mulheres têm a capacidade do multitasking, então, portanto, conseguem fazer conversa com várias pessoas e depois percebem qual é que faz sentido alimentar mais ou não. Os homens têm a sensação que é uma de cada vez. Por isso é que não dão resposta logo. Deixam-te ali na prateleira e depois logo Vão se vê. buscar quando interessar. Sim, quando a outra tiver sido descartada ou se não correr bem, tem ali mais em stock. A sensação é que eu entro em stock. Sim. Ah, tá. Está-me a fazer cada vez mais grande. Olha, eu entretanto fui à procura, eu encontrei. Nós temos estas aplicações, nós já falámos do Tinder, do Bumble. E do Pronto, e há o grind. Grindr. Do Grindr. Grindr ainda não tenho experiência nenhuma. Não E é nunca, o também nunca meu. lá entrei. Não é para mim. Não faço parte desse, desse nicho. Mas olha Mas que há lá encontrei casais. Há lá casais e malta casada. Alguns ao engano, outros sinceros, mas também há lá malta casada. ao engano, eu vim parar aqui por engano. Não, ao Opa. engano no sentido de estão-te a enganar. Dizem que são divorciados ou dizem que são solteiros e não Ah, são. Descobres depois que têm. mas eu encontrei aqui mais aplicações de nicho, que não são só estas. Eu vou aqui dizer algumas, isto poderá interessar alguém. Encontrei, não fazia ideia, mas pelos vistos as pessoas que não se vacinaram contra o Covid-19 têm força de vontade suficiente para criar 3 aplicações. Existem 3 aplicações para pessoas que não se vacinaram contra o São assim tantos Covid-19. não vacinados.
Não devem ser assim tantos, mas são focais, são como o Gustavo Santos. Imagina, uma pessoa instalar uma aplicação destas e aquilo está cheio de Gustavo Santos. Opá. Mas É, normalmente as pessoas que não se vacinaram são aquelas que vão atrás das teorias da conspiração, não é? E, portanto, devem ter. São mais pá, sim, analíticas, supostamente. não são, como é que eu ia dizer, não são de certeza bioquímicos. Isso eu posso garantir É que não possível, tens lá sim. nenhum virologista Sim, nem nenhum bioquímico. se estão A a não ser que recusar tenha chumbado às vacinas, é cadeiras todas. possível. Sim, sim, se estão a recusar vacinas, é possível. É Acho, sincero. acho complicado, mas eu vou-vos dizer o nome. É o Unjected, Unvid e Unjabbed. Portanto, para quem tenha interesse, ou queira, nem que seja o fazer o. Eu tenho uma Eu certa com estes. curiosidade, mas não seja para descobrir os chalupas que lá devem estar. Será que há uma aplicação para pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua ou terraplanistas? Esse é que. Esse Existem então. grupos na internet para isso, portanto, se calhar até existem aplicações para isso também, que é tipo comunidade, não é? Já sei, se um dia a Joana Amaral Dias se separar, já sei onde é que ela vai parar, não é o Tinder, é aqui. É o Unjected. Mas ela tem uma relação, nem sabia. Achei que ela não tinha nenhuma relação. Não faço, por acaso parti do princípio que sim, mas não sei. Sei que tem filhos, Pois, então mas já teve, pelo menos, não sim, mas não sei. Olha, se calhar ela está aqui, se calhar estamos aqui a falar e ela tem o do Unjected instalado. Temos também, encontrei também aplicações para republicanos e pessoal de direita, que é o The Right Stuff e o Republican Singles. é? Isso deve ser tão doentio. E esta, o The Right Stuff, eu vi há pouco tempo uma notícia que as pessoas que estavam lá, aquilo foi vendido, a publicidade também que fizeram foi que aquilo ia estar ali cheio de babes republicanas. E o que acontece é Deve que ser. esta aplicação, tu tens de entrar aqui por convite. Ah, Esta aplicação claro. está cheia de homens. E ainda por cima, os homens que lá estão são todos assim. Não são homens muito apetecíveis para as mulheres, por isso eles perceberam, chegaram à conclusão que estão ali um bocado sozinhos e que não há ali mulheres e que os homens que também lá estão também não eram do que eles estavam a vender quando fizeram a aplicação, portanto não está a correr bem. Mas é, aplicações por convite, para já cheira-me logo a malta, Pretenciosismo, sim. sim, a malta privilegiada que acha que é mais importante que as outras e tem que receber um convite para entrar. E depois, quer dizer, qual é que é o propósito disso? É filtrar as pessoas? É a mesma coisa É, sei porque lá, aquilo a depois é tipo maçonaria. seita, Isso é uma não espécie é? de maçonaria. Sim, a maçonaria só tem homens. Na teoria. Na prática Sim, tem sim. mulheres também. Tem mulheres, uma amiga minha já recebeu publicidade para a maçonaria e nós ficámos confusas, mas não com falta de Não, pessoas, é? existem lojas femininas. Existe um no Chiado. Sei, Não não. são, não são oficializadas, porque lá está, vai um bocadinho contra os princípios, mas eles perceberam, lá está, perceberam que eram Perceberam. demasiados homens e que se calhar as Perceberam mulheres que era a tinham. festa da salsicha. Mas eu acho que eles não se misturam. Mas que existe em paralelo a maçonaria feminina. Se Ok. existem lojas é porque estão organizadas. São mais inteligentes, não andam a fazer por aí publicidade à toa como eles estão a fazer de momento. Porque eu nunca se ouviu falar tanto de maçonaria, de pessoas que pertencem e que não pertencem. Supostamente era secreto, de repente toda a gente sabe quem é que é maçom e quem é que não é. Derrota ao propósito, não é? Pois, eu acho Se que as calhar mulheres até já há nesse aspecto são aplicações mais para discretas. maçons. Nunca saber. Isso é um mundo que não. Houve aí uma altura, quando saiu o Código da Vinci, que eu comecei a Sim. investigar, li o livro e fiquei super curiosa, e depois li Os Anjos e Demónios e ainda fiquei mais curiosa. E comecei a investigar o mundo e tudo à volta daquilo. E confesso que fiquei curiosa. Juro que fiquei curiosa. Mas depois, lá está, é como a religião. São demasiadas regras para cumprir. E eu sou Claro. anarquista. Eu sou demasiado anarca para estas coisas. Para mim, Ia correr também não mal. dá. Mas Ia correr olha mal. que eu tenho aqui coisas um bocadinho mais relaxed. Eu tenho aqui uma aplicação que é o. Não sei como é que isto se lê. Feld, F, 2 S, 1 L e 1 D.
que diz que está aberta a novas formas de relacionamento. Portanto, eu parto Isso do é princípio que poliamor. seja uma cena, acho que seja uma cena mais de Sim. poliamor. É uma aplicação que foi só mesmo para poliamorosos. Pois, isso é outro mundo. Então aí é que deve ser a mesma loucura. Ok, certo. Já estás a rir. Sim. Mas tens uma que é o Lex, dá um maior foco na personalidade em vez da imagem. Ah, Portanto, eu acho que tu deves certo. Em vez de começar. pôr 3 fotos obrigatórias, só precisas pôr uma. É isso? Não sei, é questão de explorar, mas temos também o Lucid, que é para pessoas que não bebem, ou que deixaram de beber, Olha, ou que não essa serve para mim. consomem. Essa serve para mim, mas eu já cheguei à conclusão que as pessoas que são abstémias São uma têm seca. ali. São uma seca Epá, e estão mas cheias isso. de problemas por resolver. Não, pá, o tico e o teco não comunicam muito bem. Mas eu já te podia ter dito isso, não era preciso estares a fazer grandes. Porque elas estão em contenção, percebes? E como estão em contenção, há ali uma coisa, estão reprimidas. E depois Assim, uma aquilo pessoa tem que depois relaxar de vez em expande-se. quando, não é? Não tem de ser alcoólico, mas Tu podes relaxar. A questão é que eu nunca precisei de álcool para relaxar e para ser eu própria ou para me não é para seres tu própria. É exteriorizar. para. Epá, está calor. Chegas ao. Então, ultimamente, há um calor do caraça. Chegas ao fim do dia, pá, apetece-me comer uns caracóis e beber uma cerveja. Porque Fogo. tens esse hábito. Eu tenho essa mesma vontade, mas não, para já não vou comer caracóis, de certeza absoluta. Tão bom. Mas não faço. Eu nem nunca gostei muito de cerveja. Eu só gosto de cerveja preta. Nem sequer gosto da loira. Ou então a ruiva. Gosto de cerveja ruiva, que também não tem muito sucesso. Mas a minha preferida até é a preta. Epá, mas uma Que pessoa sabe mais a relaxa. cevada. Mas não faço questão É uma. nenhuma de beber com álcool. Eu gosto do ato em si. Não precisa de incluir álcool. Nunca tive essa necessidade. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de. Não é uma necessidade, mas é um. Não quer dizer o ajuda-te a relaxar, mas pá, tu tiveste um dia ali super tenso, epá, estás ali, é uma questão social, eu não tenho por hábito beber sozinha, é uma questão social, estás ali com outra Pois pessoa, é pá, um olha, hábito. É um hábito. abre umas cervejas, traz uma garrafa de vinho e estás ali a conversar, ajuda também a fluir um bocado mais e as pessoas se relaxam e relaxas. Sim, claro, porque o álcool é um desinibidor, por isso é normal que isso Sim. aconteça no teu cérebro. Agora, a questão que me preocupa é essa mesma, é porque é que as pessoas precisam de álcool envolvido nas conversas sociais para se desinibirem, porque eu não preciso. Porque as pessoas não têm um botão para carregar e que de repente estão desinibidas. Isso era Nem maravilhoso. precisa, pois lá está, mas eu acho que não devia ser necessário ter botões. Eu acho que as pessoas deviam ser sempre desinibidas. Não deviam ter vergonha de nada, nem ter medo de nada. É o que for, não tem que ser Fogo, mas desagradáveis, não mas dá. até não dá. Não dá. Eu faço na boa. Não. Opa, então depois como é que tinhas aquelas situações daquele amigo que começa a dizer que gosta de toda a gente, passado uns bons copos de vinho, tanta coisa que Ou se que não perdia neste gosta, mundo, sim. ou que não gosta. Né? Normalmente Sim, diz que o também. álcool revela sempre a verdade sobre as pessoas. Sim. É um bocado assustador, se formos por aí é um bocado assustador, mas não sei, não sinto necessidade, não me motiva. Eu quando bebo é porque eu gosto especificamente daquele vinho ou daquela marca porque me sabe bem, não é porque vou estar alcoolizada, até porque eu paro antes disso acontecer. Quando eu sinto Sim, que estou a ficar alterada, eu paro de beber. Mas mas às vezes Mas há pessoas que podes bebem por querer. vício, porque sentem necessidade de ficarem alteradas. Então, mas aí já é uma pessoa que tem um problema, não é? Pois claramente tem, sim. Enquanto que tu mesmo não estou a dizer experimentar drogas duras, mas Não, experimentar não me drogas mais leves seduz. acaba por te passar sempre qualquer coisa à frente e uma pessoa acaba por ter alguma curiosidade para ver o que é que aquilo dá. Há pessoas Pois que não depois tem. ficam demasiado agarradas a isso. Sim, porque sente, porque é um escape. Elas têm tanta cena para resolver que não conseguem resolver, então aquilo é uma espécie de escape room de uma realidade paralela e ficam lá. Então, É tu confortável. vais instalar esta aplicação, o Lucid.
Sei. Eu nem sei se eu nem sei se vou continuar com o Bumble, porque eu sinceramente não tenho sem paciência para as pessoas em Mas geral. então, olha, então vou-te dar aqui outra. Eu tenho aqui uma aplicação que é só para agricultores. É o Vou Farmers já Only. correr, vou já correr instalar essa, porque eu acho que quero encontrar um agricultor para a minha vida. Epá, esta Opa, pode tão ser bom. uma jogada tática, não é? Epá, eu acho que deve ser delicioso. Eu acho que esta aplicação deve ser deliciosa. Pois é, eu acho que o problema dessas aplicações que começam a entrar em nichos é que as pessoas estão muito focadas em determinados temas, muito obcecadas, muito fechadas naquela bolha. Eu não sei se isso é positivo, pelo menos para mim não seria. Porque Pois, epá, olha, eu para mim isto não. Não, pá, mas acabo por perceber um bocado, até percebo estas do nicho, porque depois também tens, eu também encontrei aqui uma aplicação que também era para pessoas que já têm filhos. ok. Pois, essa Portanto, faz. Mas até isso nas pode ser. aplicações normais tu assinalas, aliás, eles perguntam-te, uma das perguntas é se tens filhos, se queres ter, ou se não queres ter, ou se estás a ponderar aceitar ou não, ou se estás a Uhum. ponderar ter ou não, isso é um dos pontos obrigatórios a preencher. Isso faz-me lembrar uma amiga minha que também de vez em quando instala as aplicações, depois também as tira. Ela disse-me no outro dia que apanhou foi tipo homens já de 40 anos que ainda não sabem se querem ter filhos. E ela ficou-me a dizer: como é que um gajo que já com Há 40 vários. anos não tem ideia se quer ou não ter filhos? Porque muitos não querem ter filhos à toa, querem ter filhos com a mulher certa e só vão decidir de acordo com a relação que vão ter. E aí até Então, percebo. mas aí querem eventualmente ter filhos. Sim, mas depois essas perguntas são um bocado chatas de responder, Hum. não é? Tu nunca Não querem sabes. revelar já. Querem deixar um mistério. Eu optei, eu tendo em conta a idade que já tenho e problemas de saúde que tenho, e tendo em conta que provavelmente não vou ter uma relação de longa duração, Sim. eu já decidi que não quero ter. E assinalem como não quero ter. Mas também é esquisito eu assinalar que não, que pelo menos já percebi para os homens, que uma mulher com a minha idade que não tem filhos e também não quer ter, Achas que deve é ser uma frígida. Ou uma, frígida? ou uma gaja super fria, ou uma gaja que não tem grande interesse, porque como é que ela não quer ter filhos? Não gosta de crianças? Deve ser super Há algum insensível. problema com ela? Bem, mas isso acaba por ser um estereótipo que existe de não é normal uma mulher dizer uma Não querer coisa ter desse filhos. género, tem de haver de Yeah. algo de errado com elas. Mas isso é um problema de sociedade, não é? Isso é só. Está na cabecinha das pessoas. Pois, mas já estão a rotular e estão a pôr de lado por causa disso. Sem sequer perguntarem. Ok, então mais vale o quê? Dizer que sim, Pois, mas não também sei, depois não está. sei. Estás a perceber porque é que eu já estou maçada com esta aplicação? Ok, ok, não, não, é uma questão interessante, como se tu também meteres que és feminista no teu perfil, se calhar também Já assusta estou a muitos homens afastar. porque vão, Sim, porque sim. vão achar que tu vais ser uma feminazi e vais passar a vida a falar Sim, daquilo, sim, 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 enquanto sim. que deveria ser considerado o ser feminista ser uma coisa normal. Estive há pouco tempo numa festa com uma pessoa que já me conhece há muitos anos. É mais velha do que eu, mas já me conhece há muitos anos. É um amigo. E nós temos muitas perguntas, ai, disparate, muitas conversas profundas, porque ele é de filosofia e não sei o quê, e adora filosofar. Então tira perguntas para o ar e fica à espera da minha resposta. E foi tocar no feminismo, o que é que ele foi fazer? E eu comecei Sim, ali a guerrear sobre o feminismo e sobre os direitos das mulheres, e ele estava-me a perguntar se eu achava que as mulheres estavam nesta situação porque os homens não tinham sido criados como foram as mulheres criadas. Ou seja, se eu achava que se tivessem criado os homens como se criam as mulheres, que o panorama seria diferente. seria. E eu também acho que seria, porque estavam mais sensíveis, mesmo não sendo tão sensíveis quanto as mulheres, porque eu acho que as mulheres por natureza são mais sensíveis que os homens, têm uma intuição mais apurada do que os homens. Hum. Se fossem sensibilizados para todos os problemas que as mulheres têm e enfrentam e o que é suposto, ou seja, se o papel da mulher fosse igual ao papel do homem em sociedade, as coisas iam ser distintas, porque eles não iam ser machistas, não Sim, iam ser. E sim. confesso que comecei a defender aquilo com um bocadinho mais de entusiasmo, não é? Até que às tantas ele diz assim: pá, falar contigo é suicídio. E eu, desculpa,
Como assim suicídio? Epá, tu entras logo a matar, tu achas que os homens não valem nada e tu achas... Não é não valerem nada. Os homens é que acham que as mulheres são menos do que os homens e isso não é verdade. Bem, mas também nem todos os homens acham isso, caraças, não é? Não, mas a generalidade que anda para aí, sim. Tanto é que ele próprio também estava a concordar que as mulheres tinham um papel e que os homens tinham outro. Pá, eu discordo totalmente disso. Uma mulher pode ser o que ela quiser da mesma forma que o homem também pode ser o que ele quiser. Não existem papéis. Veremos fazer um episódio também sobre A isso. conversa acabou ali, porque Sim. ele a dizer-me que eu provoco suicídio com os homens com quem me falo, assim, porra, isso está explicado, Não, está não é explicado muita coisa. suicídio, não é suicídio, tu tens já tu tens a tua opinião, tens já o teu preconceito, tens já os teus valores e tu naturalmente vais responder de acordo com isso e de acordo com a tua experiência pessoal. Claro. Que há de ser diferente da dele, naturalmente. Sim, sem dúvida. Mas é... Então, mas olha lá, nós aqui, em relação a isto das aplicações, qual é a tua avaliação global? Achas que vale a pena, se uma pessoa tiver como objetivo conhecer alguém para a vida, vale a pena ir para as aplicações ou temos de fazer como antigamente, ir inscrever-nos em hobbies, ir a conhecer amigos de amigos? O que é que tu achas? Hoje em dia, da maneira como as coisas estão a ficar, eu acho que haverá mais sucesso irmos pelos amigos dos amigos, ou por associações, ou por, sei lá, inscrever-se num clube qualquer, do que pelas aplicações. Porque além das aplicações estarem construídas para as pessoas ficarem viciadas naquilo, Sim, a aplicação não quer que tu saias de lá, sim. ou seja, estão-te a manipular de alguma maneira, Sim, eu acho que só está a alimentar o ego. Porque as pessoas estão a perder a capacidade de empatizar com aquela pessoa que está do outro lado. sim. E eu, sinceramente, acho que é mais vantajoso tu começares a conversar com alguém da fila do supermercado e ver no que dá Sim. do que propriamente nessas aplicações. Não estou a ver grande futuro. É como jogar no Euromilhões. Supostamente calha alguém, não é? Isso só vais saber se tu jogares. Sim, Aqui é a mesma coisa, tu nunca sabes muito bem. Podes ter a sorte de encontrar pessoas fantásticas que ficam na tua vida para sempre, de alguma maneira, sejam amigas ou não, que também já me aconteceu. Eu conhecer lá pessoas que hoje em dia conversamos imenso e não aconteceu nada íntimo, mas ficaram pessoas na minha vida, conhecidas. mas E mas tu que estás a acrescentaram dizer, valor e que acrescentaram coisas à minha vida e deram perspectivas claro, de vida portanto é diferentes. positivo. Nesse aspecto é. Tens é que ir muito bem preparado para tudo, psicologicamente. Sim, teres capacidade para lidares com as desilusões e com as rejeições e com o ghosting Especialmente, e sim, com especialmente isso. É não levar demasiado a peito tudo o que lá acontece. Porque para todos os efeitos as pessoas não te conhecem, não é? Estão-te a julgar. Da mesma forma que tu também estás a julgar aquelas pessoas. Depois Claro, tens que estar exato. emocionalmente, tens de estar muito estável, que é para não levar aquilo a peito e depois não ir para um estacionamento matar uma pessoa à facada Exato, porque foi rejeitada, exato. não? Só porque foi rejeitado. Isto agora fez-me aqui lembrar uma coisa que é. Nós hoje em dia, ou pelo menos na nossa bolha, nós ouvimos muito falar de que o feminismo é que vai dar cabo do casamento normal entre homem e mulher, o feminismo é que fez com que as mulheres agora quisessem andar a explorar mais a sua sexualidade do que se agarrarem um homem só para o resto da vida. Será que o problema é mesmo do feminismo ou é este tipo de aplicações e este tipo de cultura de encontros é que se calhar estará a alterar a forma como as pessoas lidam com as relações? Eu acho que, na verdade, o verdadeiro culpado é o capitalismo. Porque é o O capitalismo capitalismo. que nos faz pensar que cada pessoa tem o seu valor de acordo com o ordenado que recebe e de acordo com aquilo que consegue conquistar. E isso faz das pessoas materialistas, porque começam a perceber que se não tiverem dinheiro não são ninguém. E da mesma forma que pensam dessa forma para elas próprias, também aplicam nos outros. Então, mas E isso também é um bocado a cena que nós falámos do filme, não é? sim, claro. Sim, eu acho que eu vou continuar a defender o filme. Eu vou continuar a defender a perspectiva da Celine, porque eu acho que ela está certa no que está a querer Eu mostrar percebo a no filme. perspectiva dela, mas não concordo. Não concordo com a perspectiva dela. Ou acho que o amor não salva tudo. Eu acho que não é uma questão, Vai ser mais não é uma difícil, questão mas não é de impossível. materialismo.
Hã? Vai ser mais difícil, mas não é impossível. Eles os dois, naquele filme, ok, eles viu-se que a coisa ia correr bem no final, não é? Porque ela ia ser promovida e ele ia aceitar outro tipo de trabalhos na representação, portanto, as Sim. probabilidades de ganhar mais dinheiro iam aumentar. Mas numa vida real, vamos lhe chamar assim, eles optaram por estar em Nova Iorque, nas redondezas de Nova Iorque. Também se vive, também há trabalho, também há casas que são bem mais baratas. Há sempre soluções, basta as duas pessoas quererem. Basta as pessoas que quererem estar juntas e quererem fazer a luta em conjunto. Independentemente de que é que cada um ganha, porque aquilo que a tua realidade hoje pode não ser a tua realidade amanhã. Não, está certo, mas uma coisa é uma pessoa durante um pequeno período de tempo está ali desempregada e nós temos um projeto de vida juntos e que vamos estar a apoiar-nos, e a pessoa está à procura de um novo emprego. Outra coisa é ser alguém que cronicamente não consegue ter o emprego certo e depois é aquela cena aquele ditado português que é o em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão. E ninguém tem razão. É o pá, quando não há dinheiro é muito difícil. complicado fazer É as coisas difícil. funcionar. E eu estou a dizer dinheiro, eu quando estou a dizer isto, não há dinheiro, não tem de ser só o homem a arranjar dinheiro, estou a falar dos dois lados. Sim, é verdade. É verdade. Mas isso não pode ser motivo para acabar uma relação ou nem sequer começar. Acho muito injusto. Então não é? Não, então não é. Tem de. Eu acho que não. Se tu queres ter um futuro com essa pessoa. O objetivo é ter um plano. Se existe um plano que pode ser executado, é possível, não é uma utopia, pelo menos podem tentar, não é? Mas lá está, tem que haver vontade, tem que Depende haver do plano de cada determinação. um. Tem Tem de que ter haver os dois no mesmo determinação, plano. as pessoas têm mesmo que gostar uma da outra para isso avançar. Porque assim sendo, explica muita coisa, explica porque é que há tanta gente divorciada e tanta gente que não se consegue casar. Porque as pessoas não estão. Não se querem dar ao trabalho. Querem as coisas fáceis. Uma relação nunca é fácil. Não, uma relação nunca é fácil, mas é assim, mas também não há de ser fácil tu conseguires ter uma relação com um gajo que só quer ficar em casa a jogar e não quer arranjar um emprego, não é? Sim, mas não era o Porque caso essas dele. pessoas existem. Pois existem mais do que tu possas imaginar. Mas eu nem estou a falar desses casos, eu estou a falar de casos de pessoas que, sei lá, estagnaram na carreira e podiam evoluir de outra maneira, ou podiam fazer outras coisas, ou... Eu acho que o problema do ser humano é o comodismo. Acomodam-se àquela realidade, mesmo que seja fraquinha, tanto faz. É o mais fácil. E não gostam de mudanças. O ser humano, por natureza, não gosta de mudanças. Tem medo da mudança porque é o desconhecido. E preferem ficar confortáveis no seu canto, em vez de arriscarem. Especialmente quando envolve outra pessoa, não é? Só que eu acho que o amor vem resolver isso. Porque o amor move montanhas. Eu tive casada, eu tive casada há quase 20 anos e tive muitas dificuldades, inclusive financeiras. Eu, durante a grande crise de 2012, eu tive 2 anos desempregada. Foi muito difícil. Foi mesmo muito difícil. Eu tive uma depressão profunda. Yeah. Foi muito difícil de gerir as emoções dos dois. O meu ex-marido teve que ter 2 empregos, porque um não dava. Está bem. Está bem, mas tu tinhas um projeto com uma pessoa e vocês, isso é diferente. E tu estavas com uma depressão, não é o caso de... Sim, mas podíamos ter desistido. Podíamos ter virado costas um ao outro como foi proposto. Está bem, mas isso aí está certo. Chegou a ser uma solução. Mas não desistimos. Mas neste caso do filme, tu tinhas um gajo que estava tão focado em só fazer aquele género de peças e que não ganhava dinheiro e não se queria vender a fazer a não ser que de ganhar dinheiro e ter uma vida mais estável. Sim, mas isso foi quando ele tinha 27, não quando tinha 37. Ele claramente percebeu que... Ou seja, o que... Percebeu. Quando ela voltou agora a reencontrar, ele continuava na mesma merda. Ele só percebeu isso no final do filme. Claro, mas ele percebeu que ainda gostava dela e que tinha sido uma estupidez ter perdido aquela mulher da vida dele. Para ele era a mulher da vida dele. E chegou à conclusão que foi estúpido ele não ter lutado mais. Não ter lutado mais por ele próprio, não ter lutado mais pela relação. Ele arrependeu-se, ele aprendeu a lição. Ele percebeu que não podia ser tudo como um conto de fadas como ele imaginava que era, sendo ator. Precisávamos agora de uma segunda parte deste filme, que era para ver como é que eles estão daqui a 10 anos. Que é para tirar as conclusões.
Para Vamos ver se mandar um aquilo foi mesmo a e-mail. sério ou não. Vamos mandar uma mensagem, uma DM à Sim. Celina, a dizer: olha, faz agora a segunda parte deste filme. Mas temos que esperar que Então, eles olha, envelheçam. queria perguntar às pessoas que nos ouvem, que ainda nos estão a ouvir a esta hora, qual é a vossa experiência das aplicações de dating? Se têm Sim, aplicações, quais são as aplicações que gostam mais? Contem-nos. Contem-nos a vossa justiça. sim, e as experiências, as más experiências que já tiveram. Especialmente essas, porque eu acho que este tema das aplicações vai dar para mais episódios. Ah, claro. Sim, 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 sim. Isto foi só uma introdução. Olha, tu tens alguma coisa para sugerir? Eu não tenho nada para sugerir. Tenho. Não está relacionado com as aplicações, mas está relacionado com relacionamentos. É um livro que é de uma terapeuta chamada Esther Perel. Ela teve um boom durante a pandemia porque começou a interagir muito mais nas redes sociais e tem um podcast e já inventou um jogo de relacionamentos e ela faz muitas abordagens fora da caixa. Inclusivamente fala muito de poliamor e como é que se pode viver uma relação em poliamor. E eu Nós já a vamos sigo. fazer um episódio do poliamor. Temos um dia Sim, destes temos é que falar sobre acontecer. isso. Até ando a ler livros sobre o assunto agora, por acaso. Um bocado secantes, porque não encontro nada de especial, mas estou a tentar, estou a tentar. Mas basicamente chama-se infidelidade. E o que é que ela fala aqui? Ela defende que a fidelidade não é uma cena obrigatória. Eu ainda não acabei de ler o livro, mas eu conheço a filosofia dela, é mais para consolidar o conhecimento. Ela acredita que a infidelidade pode existir num relacionamento, dependendo de acordo com aquilo que tu acreditas e que tu confias do outro lado. Que sim. Ela defende até que a chamada Até imaginar dar esse livro ao Sérgio, eu acho que ele implodia. faço ideia, sim. Sim, se eu só na brincadeira te sugerir para tu instalares a aplicação e ia sendo corrida de casa, faço ideia a apresentar este livro. Estou a perceber. Não, mas o que ela defende, ela tem um relacionamento há 30 anos com a mesma pessoa. Portanto, ela acaba por concluir aquilo que eu também acredito, que é tu tens que te conhecer a ti próprio muito bem e a outra pessoa também tem que te conhecer a ti, assim como se deve conhecer ela, e tem que haver muita comunicação. A base para ela em qualquer relacionamento é a comunicação. E conhecer os limites de cada um. Então o que ela explica aqui é como é que se devem repensar as relações, como é que se deve enfrentar hoje em dia os desafios todos que existem, a monotonia das relações e aquelas armadilhas que as relações de longo prazo trazem sempre. Faz parte do Ok. pacote. E então ela explica como é que se pode contornar isso e quais são as soluções possíveis. Ok. Olha, Ela tem fiquei. vários, ela tem vários títulos, mas este aqui achei que era mais controverso que os outros e resolvi Sim. comprar para ler. Mas eu conheço mais ou menos. Ela tem imensos reels e tem uma página e tem um podcast. Ela tem um podcast super interessante. Como é que se chama? Ah. Fica aí nas sugestões. Vamos Não pôr aí nas estudei sugestões. a minha matéria toda. Não se lembra. Fica aí. A gente vai pôr aí o nome desse livro e metemos também o nome do podcast. Sim, e aqui a página dela no Instagram. Podem também segui-la. Ela faz muitos reels de conselhos. É super interessante ouvi-la falar. Ela já fez um podcast com a Gillian Anderson. Adoro ouvir as Boa, duas boa. falar. Adoro Sim. ouvi-las as duas falar. É delicioso. Passava horas a ouvi-las, parece. Porque são duas mulheres incríveis. Sim, tenho que ver. Olha, eu não tenho sugestão nenhuma. A sugestão que eu faço é das pessoas que nos seguem, para além de subscreverem ao nosso canal do YouTube, ao nosso Instagram ou também ao no Blue Sky,
que quando nos estiverem a ouvir também no Spotify, que nos deem pontuação, que metam lá ali as Sim, estrelinhas. Mesmo Porque que seja só uma. só metendo ali as estrelinhas todas, não é uma, é meter as 5, meter as estrelinhas todas é que o Spotify depois também percebe que é Está a um haver podcast interação. interessante e que também sugere mais às outras pessoas. E continuem a partilhar, continuem a comentar E já mandem, estamos falem no connosco. podcast. Também já estamos aí nessa plataforma, não é? Que agora também tem uma aplicação. Sim, nós agora também já estamos no podcast e continuamos também na Rádio Agita. Às sextas-feiras. Por falar Às nisso, eu sextas-feiras tenho não, que às mandar hoje segundas. um mail para a Rádio Agita, ainda bem que estamos a falar deles. Estamos também na Apple Podcasts. E olhem, continuem aí e mandem mensagens, mandem comentários. Sim, comentem. Era muito giro ter feedback para perceber que estamos. Mesmo que não seja tão positivo ou que não concordem connosco, não tenham receio de opinar. Porque isto é uma conversa entre as duas, mas pode ser uma conversa entre todas as mulheres que existem. Mulheres e Sim, homens, sim. pronto. Os homens também são bem-vindos, como é óbvio. Porque também é muito interessante para nós conhecermos a perspectiva masculina. Nós também Claro. podemos estar a criar castelos no ar de mitos, não é? De coisas que não são bem assim. E que, como nós só estamos a ver a nossa perspectiva feminina, Exato. podemos estar a errar e não queremos. Pelo contrário. Furem a nossa bolha. Exato. Exato. É isso. Façam a invasão possível e imaginária que tiverem. Então vá, olha, até para a semana. Até para a semana.